graça e paz a todos. Dando sequência aqui à nossa leitura dos Salmos. Hoje nós estaremos lendo o Salmo de número 14, que tem como epílogo, o título: A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento dos obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Olá pessoal, bom dia povo de Deus, graça e paz a todos, uma excelente sexta-feira para você. Dando continuidade aqui ao nosso devocional dos Salmos. Acabamos de fazer a leitura agora do Salmo de número 14 e vamos tentar extrair alguma coisa desse Salmo. É um Salmo riquíssimo, Salmo de uma beleza poética muito grande. Um Salmo também escrito por Davi, e ele começa esse Salmo no versículo 1 dizendo: Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em todas as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Essa expressão do salmista, ela é repetida, por assim dizer, mais de 700 anos depois, pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha só, vê se não tem uma semelhança. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Antes desse versículo, se você for ler do versículo 9 até o versículo 22, você vai ver que tudo que ele está dizendo aqui é meio que um resumo do primeiro versículo do Salmo de número 14. Por exemplo, capítulo 3, versículo 10 de Romanos. Como está escrito: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora vem a outra parte. Versículo 21 do capítulo 3 de Romanos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o salmista, no Salmo de número 14, ele fala que não há um justo sequer aos olhos de Deus aqui embaixo, é a mais pura verdade. Porque a minha justiça, a Bíblia vai dizer, através do profeta Isaías, que a minha justiça, a nossa justiça, ela é diante de Deus como um trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia, ele se refere ao que as mulheres usavam na época em que elas estavam, né, nos seus dias, né, na sua regra, na época da sua menstruação. Então Deus compara a nossa justiça àquilo ali. Ou seja, a nossa justiça, aquilo que nós chamamos de justiça, eu estou me justificando, eu sou justo porque eu fiz isso. Meu filho, isso diante de Deus, isso não é nada. Agora, eu sou justo porque um dia, exatamente no meu caso, no dia 22, no dia 12 de julho de 2002, Deus, através de Jesus Cristo, resgatou a minha vida. Me tornou justo. O sangue dele cobriu a minha vida. O sangue dele me justificou diante de Deus. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. É o próprio Jesus Cristo que se fez justiça de Deus. Quando Deus olha para a terra, ele olha para aquelas pessoas que aceitaram Jesus. Ele não vê mais os meus pecados, ele vê a justiça de Deus, ele vê o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Os meus pecados, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Então eu tenho que andar em retidão, eu lembrar dessa justiça, eu tenho que todo dia me lembrar que eu fui remido para que eu não venha pecar mais. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Então essa é a justiça de Deus. Então nessa ocasião Davi está dizendo que ele não via, Deus não via nenhum justo sequer. Agora, esse salmo, ele tem um cunho profético. Inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 7, ele diz: se de Sião tivera já vindo quem? A redenção de Israel. Quem é a redenção de Israel? O próprio Senhor Jesus. Quem é o redentor da humanidade? Quem é o personagem do qual João está se referindo em João 3,16? Que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Isso aqui são figuras da igreja, são figuras do povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual do Senhor. Então, meu amado, que nessa manhã, no início desse dia, se por alguma razão você tenha se desviado, por alguma razão você ainda não tenha entendido isso aqui, porque os nécios são pessoas ignorantes, insensatas, pessoas sem discernimentos, pessoas que não entendem o real propósito de Deus, né? Porque nécio na Bíblia são pessoas que não entendem, são pessoas insensatas que não têm esse discernimento. Elas dizem no seu coração: não há Deus. Mesmo com tantas provas, ainda há pessoas que dizem que não há Deus. Então, meus irmãos, o único caminho é Jesus Cristo. O único caminho da redenção da nossa vida é Jesus Cristo. O único caminho que nos levará de volta ao Pai
para a salvação eterna é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está declarando essas três verdades por quê? Porque ele é o caminho. Porque um dia o caminho foi interrompido. O caminho da humanidade para Deus foi interrompido pelo pecado, lá no Jardim do Éden. Então Jesus ele veio para restaurar esse caminho. Jesus é a verdade, porque lá atrás a verdade ela foi suprimida pela mentira. Quando os nossos pais, Adão e Eva, foram enganados pela serpente. Então Jesus é o caminho para restaurar a ligação do homem com Deus. Jesus é a verdade para restaurar a mentira que foi estabelecida nos nossos pais. E Jesus é a vida, porque quando os nossos pais perderam o direito da ligação direta com Deus, nós também perdemos a nossa vida espiritual. Nós fomos destituídos da presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus tratava com Adão todas as tardes, na virada do dia. Nós perdemos essa comunhão. Então Jesus veio para restaurar tudo isso. Ele restaurou o caminho, ele restaurou a verdade e ele restaurou a nossa vida. Aleluia! Que essa palavra possa produzir frutos na sua vida no dia de hoje. E que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar o seu dia, prosperar os seus caminhos, que Deus possa trazer paz ao seu coração, que Deus possa falar contigo sobre essa meditação, sobre esse devocional. Que Deus possa clarear os seus olhos, clarear a sua mente, clarear a sua visão e que você possa enxergar na palavra de Deus o caminho para chegar até o Senhor. Fique com essa palavra, tenha um excelente dia e amanhã nós estaremos vendo o Salmo de número 15, o verdadeiro cidadão dos céus. Até amanhã, se Deus quiser.